Olá, eu sou Gino Pulitini, especialista em ortodontia, mestre e doutor em ortodontia. Sou professor de curso de especialização há mais de 20 anos. Tenho 35 anos de experiência com ortodontia e tenho um compromisso importante em relação à educação ao longo desses anos todos. Sempre me dediquei com afinco a tentar trazer técnicas novas, filosofias novas, para trocar experiências, conteúdo com o nosso grupo de ortodontistas e iniciantes de ortodontia. A modernidade chegou, agora você consegue trabalhar no virtual e trabalhar bem, você oferecer conteúdo, o conteúdo chega na tua casa, muito mais fácil do que você ir buscar esse conteúdo numa biblioteca, como eu tinha que fazer, buscar artigo na biblioteca, xerocar artigo para estudar em casa. Hoje você consegue pelo seu computador baixar o artigo e estudar a hora que você quiser. Então isso melhorou bastante, o conhecimento chega dependendo de você buscar. Você vai buscar aquilo que você quer e você tem condição de receber o que você buscar. Isso é muito importante. Então a ideia é essa, de a gente lançar conteúdos periódicos para vocês. Esse é o meu compromisso com a educação ortodôntica, lançar conteúdos importantes para vocês se atualizarem ao longo da vida profissional de vocês. Me siga nas redes sociais. Bom, é uma pergunta que eu sempre faço aos ortodontistas iniciantes quando eles vão começar a colocar o aparelho. E eu sempre pergunto, você já checou a mordida? Você já verificou se esse paciente está assim ou ele é assim? É uma dúvida muito importante a ser tirada logo no início do tratamento. Por que isso? Porque você vai fazer uma movimentação ortodôntica para uma posição que você tem que ter certeza da posição articular desse paciente, ou seja, a posição de relação cêntrica que a gente conhece, né? A posição de estabilidade muscular e articular. Na grande maioria das vezes, os pacientes que têm problemas ortodônticos com interferências, eles produzem uma mordida acomodada, que não é a mordida real, é uma mordida de conforto tanto muscular quanto articular. E aí, o que o ortodontista iniciante faz? Ele não checa, ele pega o modelo que foi feito por um técnico no laboratório, um exame radiográfico com a posição de MH, com os traçados numa posição de MH, de máxima intercuspidação, a posição habitual, e ele faz todo o diagnóstico e planejamento em cima disso. E ele começa a fazer o tratamento, de repente ele tira aquele dente que produziu uma interferência e a mandíbula muda de posição. E aí entra o desespero. Caramba, eu não tinha esse planejamento. Como é que aconteceu isso? Então é uma situação bastante comum de você encontrar quando você tem um paciente ortodôntico. Sinais existem, né? Sinais existem, que são sinais clínicos de limitação de abertura, limitação de movimento, estalidos, né? Dor muscular, etc. São problemas que realmente acometem, algumas vezes, pacientes jovens ou pacientes de idade. E a gente precisa ter essa certeza. Me lembro disso, eu tinha um professor chamado Ronald Roth, ou Roth, que ele sempre bateu nessa tecla. Você precisa primeiro identificar qual é a posição de equilíbrio muscular e articular para posteriormente fazer um planejamento. Então, o que eu tenho observado ao longo desses meus 35 anos de ortodontia é que grande parte dos tratamentos que não dão certo, por algum problema mecânico talvez, mas a grande maioria das vezes acontece por um erro na fase inicial do tratamento, que é o diagnóstico. É uma percepção pequena, uma coisa simples que o colega, ele às vezes esquece, o ortodontista, ele esquece de fazer esse tipo de aferição, verificar como o paciente realmente morde. É uma coisa básica, que eu acho que serve não só para ortodontia, serve para prótese, para implante, para todas as especialidades. Né? Essa ideia de que você tem que primeiro equilibrar a musculatura, ou primeiro você tem que verificar isso, com exatidão aonde o paciente tem que morder para você
aí sim planejar esse tipo de tratamento. E com isso, entra naquela parte de mecânica, que às vezes muda um pouco na mecânica, que entra a parte da escolha das prescrições dos brackets, né, das prescrições que a gente vai idealizar, que é um outro assunto assim bastante difícil do ortodontista entender, porque na grande maioria dos cursos, principalmente cursos de especialização, os professores, os coordenadores, às vezes não dão ênfase a esse tipo de abordagem. E aí você pega um tipo de prescrição para tratar um determinado paciente e você coloca num paciente que não tem aquela indicação e o dente, em vez de ir para o norte, ele vai para o sul, por exemplo. E você começa a ter uma complicação em relação à mecânica ortodôntica. É um outro dado que a gente precisa entender mais a fundo, com relação ao tipo de bracket que eu vou usar, qual é a inclinação, angulação, etc. O que eu preciso fazer. Isso, o iniciante, ele precisa se aprofundar nesse tipo de caminho, desse tipo de rumo, entender como os brackets funcionam. É muito importante isso. Mas antes de tudo, entender exatamente essa parte do diagnóstico. Então, o diagnóstico cefalométrico, a parte de perfil, a parte de análise facial, verificar todo esse conjunto de fatores que vão culminar num bom diagnóstico, numa boa mecânica. Depois, a mecânica em si, ela por si só, ela vai se tornando eficiente. Você escolhendo bem os fios, ou escolhendo bem o que você vai usar de ancoragem, o que a gente pode fazer para preservar a ancoragem ou, em alguns casos, até ganhar a ancoragem. Tem que se preocupar com isso durante a mecânica ortodôntica. É muito importante. Queixas existem, hoje a gente tem abordagens diversas e o ortodontista está muito atento a isso com relação aos mini implantes, parafusos extraalveolares, placas, barra transpalatina, elásticos, etc., para usar na mecânica de ancoragem e, obviamente, você vai escolher aquela mais indicada para aquele paciente, com relação à facilidade de operação, principalmente o que é fácil para você dominar. Isso é uma coisa que eu sempre expliquei, não adianta você tentar fazer uma colocação de um dispositivo que você não domina. Coloque aquilo que você domina. Use o mais simples. A ortodontia você tem que ter simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Imaginar isso. Né? O ortodontista tem aquela mania de eu quero movimentar o dente para cá, viro esse dente para lá, passo um dente para lá, passo para cá, passa lá, para lá. E eu me lembro que esse professor falava assim, mas funciona, os dentes estão funcionando? Você tem certeza que todos os dentes estão ocluindo bem? O paciente está com guia de desoclusão? O paciente está funcionando? Tem alguma interferência? Então tem que tomar cuidado exatamente com isso, com a mecânica, evitar grandes expansões, evitar alterações grandes na forma do arco, que a gente sabe que não são estáveis ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, você perde um pouco da estabilidade, até pelo envelhecimento do nosso paciente. Então isso são os passos iniciais que eu acho que são passos importantes a serem seguidos. A relação de pacientes com disfunção, ou às vezes com algum indício de problemas oclusais, recomenda-se a gente sempre manipular esse paciente RC. Só que em alguns casos o paciente está com espasmo da musculatura, está todo travado. Você não consegue fazer, o processo de manipulação em relação cêntrica é muito interessante, não é uma posição forçada, induzida, é uma posição de conforto. Então você não pode forçar o paciente para levar ele a RC. Você tem que só conduzir na manipulação. Em alguns casos isso não é possível, então nós temos que usar alguns desprogramadores. A literatura é vasta em relação a isso. Você pode usar rolete de algodão, gig de Lúcia. Eu gosto muito de desprogramar, eu acho que eu aconselho todos a desprogramar com o uso das placas, dos dispositivos interoclusais estabilizadores ou as placas interoclusais. A vantagem da placa
que ela quebra a memória proprioceptiva da musculatura muito rapidamente. Então a gente vai fazendo aqueles pequenos ajustes na placa, levando os contatos cêntricos. Quando tiver constância de contatos, é sinal de que você já tem uma estabilidade muscular e articular. E a partir dali, a gente consegue uma manipulação um pouco mais eficiente, na realidade precisa, para montar um articulador, se você quiser. Isso serve para prótese, serve para implante, serve para ortodontia, que é o nosso caso. Então a desprogramação ela é de suma importância naqueles pacientes que você, em primeira intenção, não consegue fazer uma manipulação de relação cêntrica, uma tendência, você tem espasmo da musculatura. E um outro lado que é muito interessante quando você usa a placa, porque a grande queixa, a maioria das queixas dos pacientes que tem problemas de disfunção temporomandibular, inicialmente são problemas musculares. Eles têm desconforto muscular, dor tensional, dor de cabeça tensional, dor orocervical, dor em trapézio, dor em temporal. E na grande maioria das vezes você dá um repouso a essa musculatura, é que eu costumo explicar aos meus pacientes. Você é igual musculação quando você usa determinados músculos em detrimento de outros músculos. Então você cria um padrão de mastigação que você acaba usando mais um grupamento muscular em detrimento de outro grupamento muscular. Com isso você estressa essa musculatura, ela fica cansada e aí ela começa a ter dor. É igual você vai para a academia e faz um exercício só para o braço direito e esquece o braço esquerdo. Automaticamente o braço direito vai fadigar mais cedo. Então, a vantagem da placa é que ela cria esse equilíbrio muscular e ela faz um relaxamento da musculatura. Ela possibilita o relaxamento porque ela equilibra a musculatura. Você começa a usar músculo que você estava deixando em repouso, vamos dizer assim, ou sem um uso constante. Isso é importante. E aí você consegue resolver 90% dos seus problemas de dor muscular com um simples procedimento de ajuste dessa placa. É uma coisa simples, fácil e com resultado clínico maravilhoso. Os pacientes falam, poxa doutor, eu agora não sinto mais dor, tá maravilhoso, não sinto nada, tá ótimo. Vem no outro dia, já vem com uma feição alegre, já vem bem animado porque percebeu que houve uma melhora. E é muito interessante com relação à desprogramação, é que você também, naqueles casos de dúvida, será que esse paciente ele está no limite de extração ou de não extração? Será que esse paciente está no limite se é um paciente que tem um problema esquelético e eu vou tentar fazer um tratamento compensatório, que é um outro grande problema em relação ao que a gente vê na ortodontia, são os tratamentos compensatórios. Você leva, na realidade, os tratamentos compensatórios nada mais é do que você mascarar os dentes numa posição em que o esqueleto não está favorável. Então ele tem uma discrepância esquelética, óssea, e você vai dar uma harmonia dentária. Para acontecer essa harmonização a nível dentário, de oclusão, de mordida, de equilíbrio, você muitas das vezes vai levar esses dentes para posições que não são posições estáveis, de muita inclinação. Imagina um paciente classe 3, que você tem que lingualizar muito os incisivos inferiores e vestibularizar muito os incisivos superiores. Isso vai criar uma instabilidade. Então eu sempre falo que tratamento compensatório, na grande maioria das vezes, obviamente depende do grau de compensação, são tratamentos instáveis. Então a gente tem que se preocupar, não é que você não vai fazer, mas a gente tem que se preocupar em fazer um tratamento e acompanhar esse paciente pós-tratamento com uma contenção. Essa contenção tem que ser uma contenção permanente com um acompanhamento periódico bem próximo, para você justamente não incorrer em o dente soltar da contenção, sair da posição, voltar à posição de inclinação inicial e você perder aquele trabalho que você lutou muito. É mais difícil o tratamento compensatório? Eu acho mais difícil, porque você vai levar os dentes para uma posição que eles não vão fazer tudo para não ir. Você tem a língua fazendo força para fora, você tem o lábio fazendo força,
você tem todo o mecanismo perioral lutando contra aquela posição que você está criando mais instável do que estável. Você está criando instabilidade dentária para te dar um conforto esquelético. Então, esses pacientes, quando você faz uma desprogramação, eu acho que você consegue tirar essa dúvida, em alguns casos, a nível de você, será que eu vou tentar nesse paciente ou não? Já vou direto para o tratamento, vou indicar o tratamento ortocirúrgico. É muito importante. E também naqueles casos que você tem extração, você está na dúvida, será que eu vou extrair? Vai sobrar muito espaço da extração ou não? Eu acho que eu vou conseguir resolver esse problema. Então, nos casos de extração, também eu acho muito importante você ter uma segurança aonde o paciente deve ocluir, aonde deve morder. Um dos grandes problemas que nós encontramos também em relação aos tratamentos ortodônticos está relacionado às expansões. As expansões, quando você tem uma expansão muito exagerada, expansões dentárias, é um procedimento muito importante a nível de estabilidade. Elas são instáveis. Elas, na grande maioria das vezes, elas vão produzir fenestrações. Elas vão empurrar a raiz do dente contra a tábua óssea vestibular e você vai perder inserção ali, inserção óssea, ligamentar, e você vai produzir uma fenestração. É muito interessante porque você consegue perceber inicialmente se você está expandindo muito. Você começa a observar clinicamente pequenas retrações. E aí você questiona achando que pode ser um trauma produzido pela escova, a escovação. Olha, a escova está produzindo essa retração aqui porque está traumatizando. Aí vai lá, conversa com o paciente, pede para ele corrigir a posição da escovação. Só que em alguns pacientes você observa em um dente só, em 2 dentes. Então a escova pelo tamanho do trauma, ela normalmente vai acontecer em 3 ou mais dentes, né? Naquela região, vamos dizer assim. É muito difícil acontecer em um dente só. Então, se vocês estiverem observando isso, é sinal de que esse dente ele já está lá na cortical vestibular, já está fenestrando a cortical, já passou o osso cortical, a estabilidade. Então, nesses pacientes, esse tipo de abordagem, ela é altamente instável. Você quebra o equilíbrio de musculatura bucinadora, lábios e língua. Você quebra esse equilíbrio. Então, a literatura é vasta em artigos que falam exatamente isso, da instabilidade desse tipo de tratamento ao longo dos anos. Você tem uma tendência de retorno dos dentes às posições mais estáveis. É uma abordagem que a gente deve evitar. Qual é o cuidado que nós temos que ter em relação a isso? O grande cuidado, a escolha de um diagrama, de um arco para o meu paciente, para tratar o meu paciente. Eu tenho que escolher um arco, um formato de arco adequado ao tipo de face desse paciente. Como eu faço isso? Eu pego o modelo inicial do meu paciente e vou, no modelo inicial, observar qual é o formato, se ele é ovoide, se ele é arredondado, se ele é quadrado, e trabalhar com arco. A gente não vê isso clinicamente, né? A gente observa que os colegas pegam um arco e tratam Chico e Francisco com aquele arco, o paciente de 10 anos e o paciente de 40, de 50, um paciente de 1,5 m e um paciente de 2 metros. Então você acaba criando, naqueles pacientes pequenos, de arcada pequena, atrésica, paciente, uma expansão exagerada, produzida pelo tratamento ortodôntico. E isso eu estou produzindo expansão e estou criando um tratamento instável. Eu vou criar um tratamento estável. Então esse é um grande cuidado que a gente tem que ter antes de colocar o primeiro arco de nivelamento do paciente. Qual é o formato de arco que esse paciente tem? Eu tenho que escolher esse formato de arco e eu tenho que, determinando isso, eu tenho que usar esse formato do início ao final do meu tratamento. Eu vou contribuir muito evitando essa tendência de recidiva por causa de uma expansão exagerada. Um dos assuntos assim que os ortodontistas estão sendo cobrados em relação à terapêutica, né, como a gente vai tratar, são os
os alinhadores, né? Os pacientes chegam no consultório, olha, eu quero colocar alinhador. Tem uns alinhadores que são mais famosos, que tem as marcas comerciais mais famosas, e eu quero colocar esse alinhador. E aí eu costumo informar que é igual a ortodontia. A ortodontia, ela não resolve todos os casos. A ortodontia, às vezes, precisa da cirurgia ortognática para resolver problemas esqueléticos. Os alinhadores, a mesma coisa. É mais uma alternativa de tratamento que você pode colocar no seu arsenal de abordagem, mas não é o único. Não é o único. A gente tem que imaginar que o alinhador é mais uma. Por quê? Porque eles são limitados para determinados padrões, principalmente movimentos grandes antero-posteriores, eles são limitados. Outro problema dos alinhadores, quando os pacientes ficam muito tempo usando o alinhador, você tem intrusão dos dentes posteriores, perde a relação oclusal posterior, da mordida aberta posterior. Então tem um monte de senão associado. Não tem coisas boas? Claro que tem. Você tem a oportunidade de tratar um paciente à distância. Eu, por exemplo, tratei uma paciente, ela veio no consultório, eu fiz os procedimentos iniciais, entreguei um kit para ela mora na Inglaterra, ela foi tratar na Inglaterra, ficou tratando lá, me tirava foto, me mandava, eu acompanhava, maravilha. Poderia fazer isso com o uso de aparelho fixo? Jamais, não teria como. Então isso é uma grande vantagem, você consegue ter uma abordagem em determinados pacientes que você consegue fazer o tratamento sem a presença física do ortodontista. É bom? Maravilhoso, é mais um. Mas não é a solução de todos os nossos problemas. Por mais que os alinhadores tenham evoluído, eles não resolvem todos os casos. Então a gente precisa ter noção, principalmente a ortodontia convencional, ela nunca, jamais vai perder o seu lugar. A gente precisa ter um conhecimento da ortodontia convencional e oferecer o uso dos alinhadores, quem quiser, para fazer tratamento. Eu acho que vale a pena, você tem uma abordagem interessante em alguns pacientes que já fizeram tratamento, não usaram contenção, você quer retratar, paciente com apiamentos leves, paciente com pequenas sobremordidas, pequenas mordidas abertas, pequenos cruzamentos dentários, ele resolve, ele consegue resolver. Mas grandes movimentações, movimentos de torque, de inclinação, com certeza esse tipo de abordagem não é indicada para os pacientes. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque o fabricante, ele não quer saber, ele quer vender o alinhador. A responsabilidade se vai resolver ou não, quem vai arcar com isso é o ortodontista. Então ele tem que ter o pleno conhecimento se ele vai resolver o problema ou não daquele paciente, de modo que ele possa oferecer ou não a abordagem com o uso de alinhadores. É um dos outros grandes problemas que a gente é muito requisitado, que incomoda muito, principalmente as mulheres. As mulheres têm um incômodo muito grande em relação a isso, é o sorriso gengival. Você pega um paciente que vai dar um sorriso, mostra muito o tecido gengival. Questionam muito como elas podem corrigir. A gente tem hoje o artifício da toxina botulínica para você paralisar a musculatura, mas é um procedimento reversível, você periodicamente tem que estar refazendo. Em alguns casos é um custo bastante elevado para você ter que refazer a cada 6 meses ou até menos. É um problema sério. O tratamento ortodôntico, em relação ao sorriso gengival, a gente pode trabalhar melhorando um pouco a intrusão, fazendo a intrusão anterior, né, e corrigindo esse sorriso gengival. Às vezes a intrusão pode ser em ambos os arcos ou a intrusão principalmente no arco superior, porque o sorriso vai expor muito o tecido gengival na maxila. O que determina essa abordagem? O que é importante a gente avaliar se eu posso fazer essa intrusão? O que vai determinar é o comprimento do lábio. Se o paciente expõe muito o incisivo superior com o lábio em repouso. Então essa abordagem de intrusão anterior, ela vai ser relacionada principalmente com a posição do lábio. Obviamente a gente tem que avaliar se o paciente tem o lábio curto,
né? Ou se o lábio está hipotônico, ou se o lábio está normal. O comprimento do lábio, né, da base do nariz até o vermelhão do lábio, é mais ou menos 18 a 22 milímetros nessa fase, entre homens e mulheres. Mais ou menos 18, mulher um pouco menos, homem de 18 a 20 a 22, mulher de 18 a 20. Diminuído é sinal de que você pode ter uma hipotonia de lábio ou até o próprio lábio curto. Então você tem que avaliar um outro tipo de abordagem em relação. Então a exposição do tecido gengival não é por causa de uma extrusão dentária, e sim porque o lábio está com um volume menor. Então a abordagem é outra. Ou você vai fazer uma intervenção a nível do lábio, cirurgia plástica, ou toxina botulínica para você paralisar a musculatura do orbicular e, consequentemente, o paciente mostrar menos o incisivo, já sabendo que existe um custo, que é um custo perene, porque você tem que refazer se você for usar a toxina botulínica. Se você fizer algum tipo de cirurgia, nem sempre você vai conseguir resolver isso corretamente. Quando você tem o sorriso gengival por um crescimento maxilar para baixo e para frente, que é muito comum em pacientes dolicofaciais ou pacientes que têm problema respiratório, esse tipo de abordagem, na grande maioria das vezes, é um procedimento cirúrgico. Não existe nenhum procedimento ortodôntico, nem corretivo, estético, que vai melhorar isso. Esse paciente ele tem que ser indicado para um tratamento ortodôntico cirúrgico, para você reduzir a altura facial desse paciente. É um problema ósseo, então a discrepância óssea. Esse cuidado você tem que ter na hora do teu diagnóstico. Você observar se a maxila cresceu muito para baixo e daí você ter esse sorriso gengival, ou não, se é um problema dentário, não é um problema ósseo, o dente está instruído, ou o lábio está encurtado, ou o lábio está hipotônico. Então, abordagens diferentes para o mesmo problema. Então, se você tem um problema ósseo, você tem que tratar associado à ortodontia com a cirurgia ortognática. Se você tem um problema dentário, você vai trabalhar com a intrusão dos dentes anteriores. Se você tem um problema muscular, você vai trabalhar com fonoterapia. Você vai trabalhar com cirurgia e fonoterapia, se for cirurgia plástica e fonoterapia. Com isso você consegue resolver. O que não pode é você ter um paciente com um problema esquelético, você achar que com toxina botulínica você vai resolver o problema desse paciente. Não vai resolver, ele vai continuar fazendo exposição ao sorriso, que é uma coisa desagradável, os pacientes ficam incomodados. Então esse cuidado também a gente tem que ter nos contatos iniciais do paciente, no nosso exame clínico inicial, na nossa análise facial. A fotografia que vem na documentação, o que você faz no consultório, serve para isso, para você olhar o paciente com a face em repouso, com a musculatura relaxada e verificar posição do lábio, se tem vedamento labial, se não tem vedamento labial. Uma coisa que eu lembrei agora que é importante com relação às fotografias é que alguns pacientes vêm da documentação, pacientes que vêm com a fotografia de face com a boca fechada. E você observa que esse paciente é um respirador bucal. Isso vai impactar, essa análise, essa fotografia, vai impactar na sua análise facial e na sua medida. Às vezes, da tomada da cefalometria, ele vai ficar com a boca fechada. Então, as análises de tecido mole, elas vão ser impactadas, não vão ser fiéis à condição clínica do paciente. Então, observa isso na sua documentação. Se o paciente não tem vedamento labial, se ele está com a boca entreaberta, a documentação tem que vir com a boca entreaberta. A radiografia cefalométrica, com a análise cefalométrica, tem que vir com a boca entreaberta, para você não produzir uma interpretação errônea e, obviamente, vai ter um impacto no seu diagnóstico. Você vai trabalhar, aí um paciente que tem vedamento labial, eu via isso várias vezes lá, brincando lá com os meus alunos, né, discutindo com eles, mas o caso é de extração, mas o paciente tem vedamento labial, então não vamos fazer extração.
Aí você olhava mais a fundo e via que o paciente não tinha vedamento labial. Houve um erro da tomada fotográfica e da tomada radiográfica da cefalometria. E aí incorreu no erro do diagnóstico. Então tomar um pouco de cuidado em relação à tomada fotográfica e à tomada radiográfica para você analisar a parte de perfil do paciente, a parte frontal também e a exposição, que é o que eu falei no tópico anterior, em relação a você trabalhar intruindo incisivos ou mexendo na maxila ou fazendo alguma parasilação muscular com toxina botulínica.